Eu vou começar, é claro, não podia falar de outro assunto no começo do Brasil, gente. Vale é o assunto que tem mobilizado o noticiário, não só aqui do Vale do Paraíba, mas de todo o Brasil, né? A gente está nesse caso desde sábado, e você que assiste o Jornal da Band, viu no sábado, Band News TV, a gente está acompanhando o ataque que aconteceu a um assentamento do MST em Tremembé. Olha, eu me lembro de quando foi inaugurado o assentamento Olga Benário, ali na cidade de Tremembé. Você acessa ali pela rodovia que liga a Tremembé a Pindamonhangaba. A Polícia Civil e agora até a Polícia Federal estão investigando esse crime bárbaro, onde 2 pessoas foram mortas e outras 6 foram baleadas nesse ataque absurdo. Coisa de cangaceiro, coisa de velho cangaço, que agora chama de novo cangaço, né? A Band tem falado da questão do novo cangaço, dos bandidos armados que têm explodido carros fortes, agências bancárias. Isso não deixa de ser um novo cangaço. Segundo as informações, os homens armados chegaram com veículos, pararam e meteram bala em todo mundo que estava por ali. Um homem foi preso por envolvimento nos assassinatos e a polícia já tem o paradeiro de um segundo suspeito. Eu vou ao vivo com informações. A Graziele Geronde, a repórter, que está ao vivo com a gente, está lá na delegacia de Taubaté, em frente ali à sede da Polícia Civil em Taubaté, na Avenida JK, onde funcionou o cadeião da JK, que não existe mais, graças a Deus. Foi aí onde está a Graziele, que eu fiz uma das mais temíveis rebeliões da minha história, no cadeião da JK, onde mais de 300 presos estavam rebelados e por pouco não saíram pela porta da frente. Graziele, seja bem-vinda, excelente tarde, ótima semana para você. O que você tem de informações apuradas agora nos últimos instantes? A polícia conseguiu um mandato para prender um segundo suspeito. Tá próximo de botar a mão nesse homem, não tá? As informações completas para a maior audiência da região aqui no Brasil, Gente Vale. Seja bem-vinda, Graziele. Boa tarde para você. Boa tarde, Nicoline. Boa tarde para quem acompanha o Brasil Urgente Vale. A polícia está próxima de pegar essa segunda pessoa que teria envolvimento nesse crime que aconteceu no assentamento Olga Benário. Tanto que esse segundo suspeito já teve o mandado de prisão expedido. A gente lembra, Nicoline, que as investigações da Polícia Civil já estão avançadas e que a Polícia Federal, inclusive, já está neste caso e que uma primeira pessoa também já foi presa pela Polícia Civil. A Polícia Civil prendeu esse suspeito que foi identificado como mandante do crime, ele é conhecido como Nero e a prisão temporária dele foi decretada no domingo e ele já está detido no centro de triagem daqui de Taubaté. Esse outro suspeito, então, que ainda não teve o nome divulgado pela Polícia Civil, até porque ainda segue investigação, a polícia segue a procura dessa pessoa, então ele também já teve o mandado de prisão expedido. A Polícia Federal, ela entrou nesse caso também no próprio sábado, ela esteve no local com peritos, fez toda uma avaliação do local, colheu informações para dar andamento também a essa investigação. A gente lembra que a Polícia Federal entrou nesse caso por conta de um pedido do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Esse ataque, Nicoline, ele aconteceu na noite de sexta-feira, deixou 2 pessoas mortas e 6 feridas. Dessas 6 pessoas feridas, uma delas já teve alta, as outras 5 continuam internadas, tanto no pronto-socorro de Tremembé, quanto no hospital de Taubaté, no Hospital Regional de Taubaté. E nossa equipe conversou mais cedo com o Altamir Bastos, que é dirigente dos assentamentos aqui da região, que contou como é que foi esse crime na noite de sexta-feira. Vamos conferir. As famílias, né, aqui do assentamento que vieram fazer vigília aqui, né, elas vieram para evitar que acontecesse a invasão deste lote, né? Então, quando chegaram os bandidos, digamos assim, chegaram aqui, as famílias que estavam lá em cima na casa desceram para cá, né? Então,
chegando aqui eles já começaram a ser alvejados, né? Tanto que aqui que morreu o Valdirzão, né? E os outros, no caso, um veio a falecer lá no pronto-socorro, né? E no caso os outros 6, né, que foram feridos aí foram para o hospital regional, né, que apenas uma pessoa, a Michele, que foi liberada, né, ainda está com a bala no corpo, né, e, e os outros estão passando ainda por cirurgias, né, até hoje, agora nesse momento tem 2 pessoas que estão passando por cirurgia. Né. E olha, Nicoline, de acordo com o boletim de ocorrência, esses criminosos chegaram até o assentamento em 5 carros e 3 motos. E assim que eles viram as pessoas lá do assentamento, começaram a disparar armas de fogo contra essas pessoas. Depois que tudo esse crime aconteceu, a Polícia Civil chegou a apreender armas brancas, foices, facas e armas de fogo, além de um carro. Essa motivação desse crime pode ter relação com uma disputa já antiga por essa área. Segundo o MST, o assentamento é alvo de conflitos relacionados à especulação imobiliária para turismo e lazer. E as pessoas que estão nesse assentamento já recebiam ameaças com frequência. Vamos conferir também o que o Altamir diz a respeito da motivação desse crime. Eu digo assim que foi uma tragédia anunciada, né? Porque foram uma sequência de fatos, né, que já vem há alguns anos acontecendo. Esse lote já está abandonado há pelo menos 3 anos, né, tanto que na revisão ocupacional feita pelo INCRA, né, o próprio técnico identificou isso, que não tinha ninguém no lote. Né. Então isso aqui era um prato cheio para esses invasores, né, esses criminosos, né, que querem algo fácil, né, e depois, com certeza, ele iria lotear, subdividir essa área, né, para comercialização. E a gente já vem há algum tempo denunciando esse tipo de prática, né, por parte, né, desses criminosos, né, que nós temos esse tipo de problema nos 6 assentamentos do Vale do Paraíba. Tudo por disputa por terra. E isso não é problema interno nosso. São criminosos externos aos assentamentos. É, né? Isso que nós temos que deixar bem claro também. Esse crime, então, Nicoline, deixou como vítimas Valdir do Nascimento de Jesus, de 52 anos, e Gleison Barbosa de Carvalho, de 28 anos, além, então, dessas 6 pessoas feridas. Uma delas, a gente volta a dizer, já teve alta. Toda agora essa motivação relatada pelos assentados do MST e também por todas as informações colhidas pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, vão agora fazer parte dessa investigação, porque a Polícia Civil e a Polícia Federal querem descobrir outras pessoas que estejam envolvidas nesse crime. Outros mandantes, quem estava lá para executar esse crime. Então, todas essas informações ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil, que a gente volta a dizer, já está bastante avançada e agora, então, é questão de dias para que todo esse caso seja resolvido, Nicoline. E tem que ser resolvido e esclarecido, Graziele Geronde e amigos que acompanham o Brasil Urgente Vale. Inicialmente, a grande discussão ficou em torno de se era crime contra os assentados, por serem assentados, contra o assentamento, contra o movimento sem terra. Não parece que era uma disputa por um lote, parece que era uma disputa comercial. Mas isso quem vai esclarecer é a polícia com as investigações. E esse esclarecimento só vai vir com a prisão das pessoas envolvidas. Um deles já está detido, ele confessou participação no crime, então agora a gente quer acreditar que é questão de tempo, para a polícia botar todo mundo atrás das grades. A Graziele vai acompanhar comigo a reportagem que mostra o velório das vítimas que aconteceu ontem, o Valdir do Nascimento de Jesus e também o Gleison Barbosa de Carvalho. Teve muita emoção por parte dos assentados, dos amigos, parentes, familiares e gritos de justiça de quem esteve presente também. Representantes do governo federal estiveram lá no velório, ministros de Estado estiveram no velório e prometeram rigor nas investigações. Quem esteve lá foi a Caroline Correia, a gente vê agora. Justiça! Justiça! Justiça!
O pedido por justiça da multidão marcou a despedida de Valdir Nascimento de Jesus, de 52 anos, e Gleison Barbosa de Carvalho, 27 anos. Os homens morreram em um atentado ao assentamento Olga Benário, do MST, em Tremembé, e foram velados neste domingo na cidade. O caso aconteceu na noite de sexta-feira e causou revolta. Uma revolta sem tamanho, porque se fosse por causas naturais, se fosse por qualquer tipo de coisa diferente, a gente ainda releva, né? Mas quando é tirado a vida por outra pessoa, não tem o que fazer. Era um cara muito querido, né, meu tio? Era um cara que todo mundo gostava, tanto de gente da família quanto de gente de fora. A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, e o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Paulo Teixeira, estiveram presentes no velório. Crime gravíssimo, porque são assentados da reforma agrária, pacíficos, que estavam dentro da sua área. O que espera agora é que esse crime seja esclarecido. Segundo a ministra, o Programa de Proteção de Direitos Humanos e Ambientais vai começar a ouvir as famílias do assentamento. Para que a gente possa providenciar o acompanhamento, desde a assistência psicológica, mas também para construir um plano de defesa e de proteção coletiva da terra. Os ministros do governo Lula asseguraram que o caso vai ser investigado na esfera federal. Além disso, anunciaram reforço na segurança para os assentados. Cada um seja punido e que seja dada segurança para eles retornarem ao assentamento e poder tocar a vida. Plano de proteção coletiva, que passa por identificar necessidade de câmeras de filmadora, por exemplo, e aí vários equipamentos são pensados para a gente fazer esse monitoramento. Kelima Ford, secretária executiva da Secretaria-Geral da Presidência, também representou o presidente Lula no velório. Durante um discurso, ela disse que ele deve visitar o assentamento. Estar aqui significa dizer, estamos comprometidos, irmanados, mas nesse dia estamos chorando junto. O atentado ao assentamento deixou ainda 6 pessoas feridas, algumas em estado grave. Elas seguem no Hospital Regional de Taubaté. As investigações continuam. Um homem, o mandante, foi preso no sábado. Ele confessou o crime. Outro suspeito já foi identificado. A gente descarta participação de movimento sem terra, a gente descarta participação de movimento social, a gente descarta qualquer cenário, por enquanto, que não seja a desinteligência surgida com a negociação mal resolvida de um lote determinado. O lote onde o crime aconteceu estava vazio e aguardava transferência de posse. Segundo o MST, moradores estavam no local para evitar invasões, quando foram surpreendidos pelos invasores, que chegaram em carros e motos e começaram a atirar. É que eram vários veículos, possivelmente 5 veículos e possivelmente 3 motos, e as vítimas não conseguiam nos dizer qual era esse número exato, né, devido estava escuro, a própria confusão do momento, mas todas elas afirmaram que eram várias pessoas, sim, e dá para a gente ter essa noção, medindo a quantidade de veículos que estavam lá no local. Até o momento, tudo que a gente apurou pode nos afirmar é que se tratou de um fato de desinteligência entre pessoas, não relacionado a movimento social ou a movimento de outra envergadura. E isso precisa ser esclarecido. A Graziele Geronde segue acompanhando esse caso junto à Polícia Civil de Taubaté. O doutor Parra é quem está à frente do caso, ele é o delegado seccional da cidade de Taubaté. O caso está sendo tocado pela delegacia seccional, não é mesmo, Graziele Geronde? E a Polícia Federal também tem, a partir de agora, a sua investigação paralela, é isso, né? Exatamente isso, Nicoline. Tanto a Delegacia Seccional quanto a Polícia Federal fazem essa investigação de forma paralela para tentar elucidar todos os fatos que estão envolvidos nesse crime, nesse massacre contra o assentamento Olga Benário em Tremembé. Esse crime, então, que teve 2 pessoas mortas, 6 pessoas feridas. A gente volta a dizer que 5 delas continuam internadas. Então, essa investigação ainda está sendo feita, tanto que no local os policiais colheram armas brancas,
colheram armas de fogo, carro, e que isso também vai passar por uma perícia para tentar identificar as digitais que estão nessas armas e assim chegar então até as pessoas que estão por trás delas e que utilizaram elas para cometer esse massacre no assentamento Olga Benário. E olha, Nicoline, também o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania enviou uma equipe até Tremembé para fazer o atendimento individualizado das pessoas que vivem nesse assentamento do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E essa missão, segundo diz a nota, está sendo organizada em conjunto com as lideranças do MST, respeitando o sofrimento dessas pessoas nesse momento de luto. E aí, com isso, eles também solicitam uma análise de risco das lideranças e das pessoas assentadas, com o objetivo de subsidiar a elaboração do plano de proteção individual e coletivo, conforme as especificidades das pessoas em risco, até porque, como a gente mesmo já disse, Nicoline, essas pessoas já estavam sendo ameaçadas e provavelmente elas vão continuar sendo ameaçadas até que todas essas pessoas estejam atrás das grades. É com você. E a gente confia na polícia que agora deve achar essas pessoas. A Graziele Geron de volta, se tiver qualquer novidade do caso, ela segue acompanhando lá em Taubaté. Obrigado, Grazi, pelas informações. Olha, esse caso precisa ser totalmente esclarecido, não pode deixar dúvidas. A resolutilidade das investigações policiais tem sido grande, os resultados de descoberta, quem matou, Vocês não conseguem prender quem matou, tal, mas acha o fio da meada, se explica. Alguns casos não são esclarecidos. E eu me lembro aqui do caso do professor aqui do Jardim Aquários, em São José dos Campos. Prenderam um suspeito, mas a polícia não falou mais nada, não deu detalhes de como teria sido ou o que teria motivado o crime cometido por essa pessoa que foi detida. Nesse caso do assentamento em Tremembé, tem que ser questão de honra para a polícia esclarecer, até para não deixar dúvidas para pessoas que muitas vezes mal intencionadas acabam querendo colocar a responsabilidade. É porque é movimento social, pode ser, e se for a polícia tem que esclarecer, mas inicialmente, como o próprio doutor Parra falou, não parece. Parece ser uma questão entre pessoas, parece ser uma questão de negócio. E é isso que a polícia precisa esclarecer, até porque nós estamos falando de um terreno, de uma área de assentamento. A área de assentamento é a área que o governo federal destinou a pessoas para viver da subsistência, para viver da agricultura, e o movimento dos trabalhadores rurais sem terra é para isso, e tem a sua legitimidade quando faz isso na reivindicação de terras não produtivas e não na invasão de terra. Ninguém aqui é favorável à invasão de terra. Ninguém aqui é favorável à invasão de terra. E tem que deixar claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Movimento social e trabalho de movimento social tem que existir, tem que ser respeitado. Você que está me assistindo pode não concordar. Mas tem gente que precisa de terra, que merece um pedaço de terra, merece, tem que ter. Agora, não é por causa disso que vai sair invadindo terra. Nenhuma se justifica. Isso a gente é totalmente contrário, né? Mas é preciso esclarecer esse caso que chamou a atenção pela violência. Gente, matou 2, podia ter matado 6, 7, 8. Mandou mais 6 para o hospital. Foi muito grave. Então a gente confia na polícia. Agora a Polícia Federal está junto nesse caso também, né? O governo federal, que tem simpatia pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra, por ser um movimento social, mandou 2 ministros para o velório, fez a parte dele. E eu acredito até que o presidente Lula não tenha vindo por conta de ele ainda estar se recuperando, não está 100% da cirurgia que ele fez na cabeça, depois do tombo que ele levou, senão talvez ele teria vindo ao velório de Tremembé. Mas como a gente vê aí, muita gente teve no velório, uma comoção, o caso teve atenção nacional e a gente segue acompanhando. E você que acompanha o Brasil Urgente Vale, é claro, vai saber primeiro de qualquer novidade.